Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, começando o mês novo também, depois de um feriadão. Espero que todo mundo tenha descansado e aproveitado bastante para começar esse novo mês cheio de energia para debater as questões fundamentais do nosso país. Você sabe, por aqui a gente coloca agroecologia, saúde, alimentação e cultura como prioridades para a gente alcançar essa justiça social, esse bem viver. Sem deixar de lado também debates importantes sobre política, economia, mundo do trabalho, enfim, muita coisa pra gente botar na prosa. Meu nome é Lucas Weber e eu te convido então para essa próxima uma hora. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Nossa entrevista com o cineasta mineiro Joel Zito Araújo. Ele vai falar sobre a homenagem para a atriz Léa Garcia, que começou na semana passada aqui em São Paulo. E aí ele também fala sobre o racismo no cinema. O Centro Cultural Banco do Brasil em Minas Gerais recebe a exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, que reúne mais de 150 obras de artistas negros e negras de diferentes regiões do país. Indígenas do Brasil clamam para a Corte Interamericana por demarcação de territórios e cumprimento de direito à consulta prévia para ações que impactam os locais em que vivem. Em meio à tragédia, a população em situação de rua deve aumentar no Rio Grande do Sul, mas o governo federal pretende adquirir casas para atender os desabrigados. No plano internacional, o presidente chinês Xi Jinping sugere uma conferência de paz para encerrar conflito no Oriente Médio e defende a integração plena da Palestina na ONU. Dados do IBGE mostram que o desemprego caiu 1 ponto percentual em um ano e atingiu 7,5%, a menor marca para abril desde 2014. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Começou na semana passada aqui em São Paulo uma mostra gratuita que, olha, acho que o nome já entrega tudo. Léa Garcia, 90 anos. É uma homenagem a essa atriz que, sem dúvida, foi uma das maiores que o Brasil inteiro já viu, seja no cinema, na televisão, no teatro. Eu com certeza sei que muita gente que está nos acompanhando tem uma memória afetiva, uma lembrança dela, seja onde for. Léa Garcia que nos deixou em agosto do ano passado, durante o Festival de Gramado. Ela inclusive ia ser homenageada durante a premiação, mas acabou tendo essa passagem, um local que era a casa dela, né? Não só o Festival de Gramado, mas qualquer premiação. A gente tá falando de uma artista que foi premiada no Festival de Cannes em 1957 por sua atuação no filme Orfeu Negro, que inclusive depois foi premiado em 59 no Oscar como melhor filme estrangeiro. A gente tá falando de uma produção de Marcel Camus. Bom, para relembrar um pouquinho, ou melhor, bastante da trajetória dela, de Léa Garcia, a gente traz aqui um convidado super especial, uma pessoa que tem uma intimidade com ela, que juntos protagonizaram 3 filmes brasileiros. Estamos falando de Joel Zito Araújo, cineasta, pesquisador com pós-doutorado na área. Eles juntos estiveram, por exemplo, em As Filhas do Vento, um filme de 2004 que recebeu 8 prêmios no Festival de Gramado, inclusive de melhor atriz para Léa Garcia. Eles também estiveram juntos em A Negação do Brasil e, mais recentemente, em 2022, O Pai da Rita. Bom, antes de tudo, Joel Zito, que alegria imensa poder falar contigo, ainda mais sobre uma personalidade tão importante para nós, para o cinema brasileiro, mas para o Brasil, que é Léa Garcia. Não, o prazer é todo meu. A Léa era muita coisa para mim, além de uma grande parceira nesses meus filmes, que primeiro na Negação do Brasil, depois nesses 2 que você falou, como também se tornou uma grande amiga, e depois no final eu considerava a Léa uma mãezona. Quando eu perdi a minha mãe, eu me agarrei na Léa como uma espécie de mãe substituta, porque ela sempre me chamava de meu filho e me considerava um dos filhos dela. Então a gente tem até essa brincadeira familiar, né? Eu chamo os filhos dela de meus irmãos, né? Então, assim, falar da Léa para mim é uma coisa muito tocante, né? Eu tinha e tenho, né, muita admiração pela Léa, pelo que ela representou, né? E agora estou envolvido em um projeto de fazer um filme sobre ela, um filme documentário sobre ela.
Conta mais pra gente, então, já estão começando a rodar, tem alguma pretensão de quando deve sair, se a gente tá falando de 2024 ainda, o ano que vem? Olha, a pretensão de sair é 2025. Nós ainda estamos fechando o patrocínio, já temos a metade do patrocínio já, que é do Itaú Cultural, está bancando metade do filme, e temos outra metade em processo de conclusão. Eu não vou citar o parceiro porque ainda não fechamos né, mas também é um parceiro super importante nessa empreitada, né? Mas é isso, a ideia de tê-lo pronto e lançá-lo em 2025. Maravilha, vamos voltar a falar com o senhor com certeza daqui a pouquinho, que a gente quer saber mais dessas informações, por enquanto ainda exclusivas. A gente está falando então com o Joel Zito Araújo, falando bastante sobre essa mostra que começou na semana passada no Centro Cultural Banco do Brasil aqui em São Paulo, que homenageia ela, Léa Garcia, 90 anos. A mostra é gratuita, os ingressos podem ser retirados no site. Joel Zito, a gente está falando dessa mostra, que é uma justíssima homenagem, que precisa acontecer, mas você acha que é o bastante? Não digo da mostra em si, claro, mas eu digo do reconhecimento. Te parece que Léa Garcia foi uma artista que não foi reconhecida por todo o seu talento, por toda a sua produção em vida? A gente está falando de uma artista que ganhou um Cannes, não é pouca coisa. Quantos outros artistas ganharam Cannes do Brasil? Tiveram premiados no Oscar? Ela não chegou a ganhar Cannes. Ela foi indicada como prêmio de melhor atriz em Cannes, né, nos anos 50, o que não é qualquer coisa. Na verdade, ela foi a primeira atriz brasileira a disputar o prêmio de melhor atriz de Cannes. Então, isso não é qualquer marca, né? Isso é uma marca super importante, né, para ser a primeira. Não foi a primeira atriz negra brasileira a disputar Cannes, foi a primeira atriz a disputar Cannes. E o filme que ela fez é um marco da cinematografia mundial, né? Tanto que a mãe do Obama considerava como o filme mais importante que ela viu, né? Obama cita isso na biografia dele, né? Que a mãe amava esse filme, né? E de certa forma pode parecer curioso, mas em uma brincadeira, mas a mãe do Obama era branca, nascida em um contexto muito racista nos Estados Unidos. E seguramente o filme Orfeu Negro ajudou na ampliação dos horizontes, né, afetivos, culturais, enfim, da mãe do Obama, e talvez o Orfeu Negro seja responsável pelo nascimento do Obama, né? E Orfeu Negro, como você disse, ganhou o Oscar, ganhou o Cannes, o filme ganhou esses dois, os dois mais importantes festivais mundiais. E a Léa foi cortejadíssima na época. Então, inclusive, uma história que pouca gente sabe, o Sidney Poitier, quando encontrou com a Léa em Paris, quando ela estava no lançamento do filme em Paris, o Sidney Poitier ficou apaixonado pela Léa, ficou dando em cima da Léa, né? Então, assim, você tem uma ideia do sucesso, né? Que a Léa sempre foi uma mulher muito bonita, né? E quando ela chega em Paris para o lançamento do Orfeu Negro, né? Ela é vestida pelos grandes costureiros de Paris, e, enfim, é uma história muito, muito bacana. Mas, assim, nós temos de considerar essas duas coisas, né? A primeira delas, todas as duas que você já mencionou. Primeiro, que ela foi uma das maiores atrizes brasileiras que pouco foi reconhecida em vida. Só na proximidade da sua morte que ela começou a ter um grande reconhecimento. Ela passou uma vida discreta. Ela era uma pessoa muito discreta, apesar dela ter aquele olhão, aquela presença imponente, né? A Léa sempre foi muito... Ela e a Ruth de Souza eram pessoas muito discretas, né? Nunca foram pessoas de ficar buscando a mídia, de estar em tudo quanto é evento, de busca, enfim, não. Elas eram pessoas discretas, tiveram vidas discretas, né? E eu sentia muito isso desde eu conheci a Léa no período que eu estava fazendo a negação do Brasil,
por volta de 98, 99, que foi o período que eu a entrevistei pela primeira vez, né? E a partir daí comecei a acompanhar a vida da Leia, né? E sempre tinha essa sensação de que era muito curioso, parecia que o Brasil não suportasse a existência de duas grandes atrizes negras. Então, a Ruth, nesse período, já estava começando a ser reconhecida, a ser celebrada, mas Leia estava assim no escanteio. Depois do falecimento da Ruth, é que as atenções se voltam um pouco mais para Leia. Mas ambas foram as primeiras atrizes brasileiras a disputarem os grandes festivais internacionais. Antes da Fernanda Montenegro, antes de grandes outros nomes, de grandes outras atrizes, né? Atrizes fundamentais do nosso panteão das grandes, né? Começarem a ter atenção lá fora. É muito forte isso que você traz, Joelzito, dessa incapacidade, desse medo, talvez, do Brasil de reconhecer duas grandes artistas negros, se referindo a Ruth de Souza e a Léa Garcia, e me fez lembrar de uma entrevista que você deu, inclusive para o Brasil de Fato, se não me engano, em 2017, que você comentou que talvez o setor do audiovisual seja o segmento da sociedade onde o racismo e a desigualdade racial são mais profundos. Você, inclusive, na época, trouxe um levantamento que, se não me engano, fez assim, quantos cineastas brasileiros já tinham colocado filmes em salas de cinema, e eram 400, isso de forma geral, mas se a gente fosse olhar apenas para artistas negros, cineastas negros, chegava a menos de 10, se não me engano 9, não tinha nenhuma mulher negra. Eu não sei se você segue ainda com esse levantamento, segue atualizando, infelizmente eu não imagino que a realidade mudou muito nesses um pouco mais de 5, 6 anos, mas também quero te ouvir um pouquinho, se a gente já está conseguindo ver uma igualdade racial nesse segmento, mas queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse paralelo, se você ainda considera, então, o cinema como audiovisual, como esse local tão profundo, esse abismo tão profundo do racismo no Brasil. Eu não considero, não. Eu demonstro, isso não é uma hipótese, isso não é uma ilação, né? É uma constatação. Felizmente, e a partir desse levantamento meu inicial, outros institutos trabalharam com mais... porque eu fiz um levantamento assim, quase que na ponta do lápis, entendeu? E aí, depois disso... O GEMA, né, aquele grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a própria Ancine e uma comissão de diversidade de gênero criada pela Ancine fizeram com muito mais rigor esse levantamento a partir dessa minha constatação inicial, e chegaram a esses dados e têm acompanhado esses dados. Mudou um pouco o quadro de lá para cá. Naquele período que eu fiz esse levantamento, não tinha nenhuma mulher negra dirigindo nenhum filme de longa-metragem. Não tinha. A única mulher negra que tinha dirigido um filme de longa-metragem foi lá atrás. Mas no período contemporâneo, não. Eu estava fazendo um levantamento do período contemporâneo. E hoje nós temos aí uma série de algumas boas diretoras que lançaram filmes, como a Viviane Ferreira, que lançou recentemente O Paió 2, né? E tantas outras, né? Nem é necessário mencionar, né? Mas assim, a Glenda é um nome já conhecido por todos nós. Glenda Nicásio. Exatamente, a Glenda Nicásio. Temos hoje até uma diretora de cinema que é diretora de telenovela na Globo. Ou seja, nós temos hoje efetivamente algumas 3 ou 4 diretoras que já tiveram seus longas lançados nas salas de cinema. Mas, convenhamos, né, nós estamos a um ano-luz ainda da igualdade racial, né, no campo do cinema. Nós temos vários diretores negros atualmente, vários, né? Nós já somos hoje mais de 2 dezenas de diretores negros, com filmes de longa-metragem lançados. Não só no Polo Rio-São Paulo, como Minas, sabe? Ceará, Rio Grande do Sul, enfim. Então, esses nomes, como o nome da Juliana Vicente, que é a diretora que eu estava
mencionei que hoje uma diretora negra de telenovela, esses nomes não abafam o fato, apesar da vitória desses nomes, apesar dos belos trabalhos que essas pessoas estão fazendo, não abafa a profunda desigualdade no campo do cinema. A última pesquisa, que, se eu não me engano, apontava que 75% dos recursos de cinema estão na mão de homens brancos e cerca de 19% dos recursos de cinema estão na mão das mulheres brancas. Então, nós saímos de uma posição ínfima daquele período do meu levantamento, de menos de 2%, e hoje talvez sejamos em torno de 5% a 6% entre diretores negros e diretores indígenas. Também essa é outra grande e importante novidade, né? São os diretores e as diretoras indígenas. Mas, efetivamente, é um campo de profunda desigualdade do ponto de vista daqueles que trabalham a representação do povo brasileiro nas telas. Sem dúvida, sem dúvida. São conquistas que, sem dúvida, foram portas abertas por conta dessa atuação de Léa Garcia, e também do trabalho do senhor, que dedica, que pesquisa, que denuncia o racismo no cinema há quantas décadas. Inclusive, te ouvindo falar, eu fiquei pensando, o seu primeiro filme, seu primeiro longa, As Filhas do Vento, que é esse que a gente comentou, que foi super premiado. Primeiro longa de ficção. Primeiro longa de ficção, foi lançado em 2004, um momento que você já estava super consagrado como pesquisador, se não me engano, já tinha até pós-doutorado. Essa possibilidade... Já tinha uma visibilidade com o documentário de longa-metragem A Negação do Brasil, Perfeito. Que ganhou a oportunidade. Mas você acha que... Um filme de 2000, né? De dezembro de 2000, praticamente 2000. Certo. Mas você associa esse momento que você só teve a oportunidade de lançar um longa de ficção nesse momento, depois dessa consagração, com o racismo presente no audiovisual? Tem a ver, ou foi uma opção sua de esperar esse momento para lançar o longa de ficção? Não, tem a ver com as dificuldades porque os diretores afrodescendentes, as dificuldades não é só de mercado quanto à temática que nós trabalhamos. É uma dificuldade também por conta das nossas origens. Todos nós, eu não conheço nenhum diretor ou uma diretora afrodescendente que tenha surgido tenha nascido na classe média alta. Todo mundo nasceu. Então nós temos uma dificuldade de rede de relações para levantar dinheiro para fazer cinema. Essa é uma das dificuldades que todos nós sofremos. A segunda dificuldade é também de lidar com a temática, e particularmente a minha geração, com a temática que era tabu. Eu, quando comecei a fazer os meus filmes, e eu começo com média-metragem em 88, era um período em que todos os diretores e diretoras brasileiras acreditavam piamente, né, e os críticos de cinema também acreditavam piamente na democracia racial brasileira. Então, falar contra ela era um absurdo. Eu já tive cenas da minha vida que já me relataram que eu não estava presente. Em 2005, acho que 2005, no ano do Brasil na França, né, foram selecionados cerca de 50 filmes que circularam pela França, 50 filmes brasileiros. Eu tive a honra de ter 2 entre os 50 selecionados. Tanto A Negação do Brasil quanto Filhos do Vento circulou na França nesse período. E quando A Negação do Brasil, que denuncia, né, que critica a profunda desigualdade e a representação, digamos, estereotipada dos negros na história da telenovela, quando foi exibido na Universidade de Estrasburgo, na França, um professor brasileiro, no final da exibição, levantou e diz: quem é responsável por trazer uma mentira dessa sobre o Brasil aqui? Sabe? Isso é um absurdo, que esse filme. Esse filme é mentiroso, o Brasil é uma democracia racial. E esse cara abafou o debate, não teve debate. Quem me relatou isso foi uma professora da Universidade de Estrasburgo, que estava presente, que me contou essa história. As pessoas ficaram envergonhadas, as pessoas que selecionaram o filme quase que pediram perdão por ter selecionado o filme, de dizer que não sabia dessa história. Então isso era a força do mito da democracia racial naquele período. Então, o Brasil nunca foi contra a existência de negro no cinema.
Tanto que um dos nossos maiores atores da história do cinema nacional é o Grande Otelo. E o Oscarito e Grande Otelo era uma dupla poderosa do ponto de vista da audiência nos anos 50. Mas o protagonismo negro, a história, a representação dos negros como bonitos, sempre foram recusados, inclusive pela própria audiência. Tanto pela audiência e pela crítica, tanto que Orfeu Negro, que é essa obra que é citada na biografia do Obama, e que ganhou esses prêmios todos, né, e que até hoje circula a nível internacional, Orfeu Negro foi duramente criticado pelo cinema novo. A crítica de cinema naquele período, quando Orfeu Negro ganhou Cannes, foi de chamar o filme de macumba para turista. Eles não compreenderam que o Marcel Camus fez aquele filme, porque o Marcel Camus estava ali estimulado pelo grande movimento de negritude em Paris. Em 1956, teve o primeiro grande congresso de escritores negros de Paris, e do qual não só estavam os grandes intelectuais negros daquele período, como Aimé Césaire, Senghor e tantos outros, como estava Josephine Baker, como estava o Picasso, como estava o Sartre nesse congresso, né? Então, quando Marcel Camus fica sabendo da existência dessa peça criada pelo Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes era dito cultural em Paris naquele período, ele sabe disso. Fica sabendo que o mito de Orfeu tinha sido adaptado e transformado numa peça no Brasil com um elenco negro. Ele ficou encantado com isso, porque ele estava ali naquele momento, sabe, fortíssimo da ascensão da ideia de negritude, da ideia de beleza negra e tal, em Paris. E ele faz um filme, que é um filme da celebração também da beleza negra, e ele retrata os negros nos morros cariocas como bonitos, né? E valoriza o samba, e valoriza isso de uma forma bonita, e diferente da chave do cinema novo, que trabalhava isso como representação do operariado, sabe, do lumpesinato, etc. Então o filme foi duramente criticado naquele período. Enfim, então quando eu comecei a trabalhar nessas coisas, quer dizer, não só eu, o Zósimo, que é o primeiro a fazer o crítico, o primeiro cineasta, Zósimo Bubu, o primeiro cineasta a criticar o mito da democracia racial nos seus filmes, não tinha espaço para a gente, sabe? A gente estava mexendo com uma ideia tabu muito forte. Hoje, para essa nova geração, ela nem precisa falar do mito da democracia racial. Hoje, a esquerda branca não tem coragem de bancar e de dizer que nós somos, que é uma fantasia da gente criticar que nós não somos um país exemplo de democracia racial. Então hoje, qualquer pessoa consciente das nossas tragédias nacionais não vai ignorar que a polícia de São Paulo, em qualquer momento de vingança, sai matando indiscriminadamente os jovens negros na periferia, como vingança de qualquer morte de policial. Enfim, então, as pessoas, durante muito tempo, e em toda a minha juventude, ignoravam que nas páginas policiais, ou no telejornal, o negro aparecia só como representação da pobreza e da violência, né? E não via nenhum acento de leitura racial nisso na forma dominante de representar o Brasil, né? Mas hoje eu acho que já tem uma consciência mais generalizada nas pessoas, né? E de esquerda, inclusive, a esquerda branca, né? Desse acento, desse racismo estrutural, desse massacre, desse genocídio. Então, quer dizer, hoje nós convivemos com ideias que na época que faço parte daqueles pioneiros que questionaram isso, a gente era visto de forma muito atravessada. Então isso dificultava também os filmes entrarem em festival. A negação do Brasil, que ganhou o É Tudo Verdade, teve dificuldade de entrar em Cuba, no Festival de Havana, porque o filme, de certa forma, apesar de Cuba adorar o Brasil e adorar as telenovelas brasileiras, o filme questionava a democracia, o mito da democracia racial do Brasil, e, como espelho, acabava questionando o mito da democracia racial em Cuba também. Então o filme foi recusado no festival. Então o olheiro brasileiro, o principal consultor do Festival de Berlim,
não indicou meu filme para o Festival de Berlim porque achou aquilo um absurdo que o filme discutia. E não era um homem branco. São bastidores do cinema que são fundamentais a gente entender para saber de toda essa revolução que, sem dúvida, o senhor foi um dos responsáveis para a gente conseguir ter esses avanços que você muito bem citou agora. Joel Cito Araújo, que prazer, que honra poder falar contigo. Tenho certeza que foi o primeiro de muitos papos. A gente tem que conversar mais para destrinchar essa história e seguir avançando. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Olha, e aí eu falo para o seu público, vá ver a mostra do CCBB sobre a Léia, tá muito bonito, sabe? Ela é uma atriz linda, sabe? Uma atriz que eu acho que tem uma representação do Brasil na sua beleza, nas suas angústias, nos seus amores, nos seus desabores. Eu acho que a Léia conseguiu trazer os seus papéis, né, essas várias faces. Então não é uma mostra só sobre racismo, é uma mostra também sobre uma pessoa poderosa, uma mulher preta, poderosa, amorosa, sabe, forte. Então, aqui eu deixo o convite para o seu público para ver essa mostra do CCBB. Todo mundo convocado e convocada nas palavras de Joel Cito Araújo, esse cineasta, pesquisador, pós-doutorado na área. Ele acabou de convidar todo mundo para prestigiar a mostra que começou na semana passada, Léia Garcia, 90 anos. São 15 longas protagonizados por essa grande atriz, uma das maiores que nos deixou ano passado. Para pegar os ingressos que são gratuitos, basta em bb.com.br/cultura. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. O Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, de Belo Horizonte, recebe até o dia 5 de agosto a exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, que reúne mais de 150 obras de artistas negros e negras de diferentes regiões do país. Fotografias, pinturas, vídeos e outras instalações compõem a exposição, que está organizada em 5 eixos inspirados nas produções de artistas considerados referências para a arte negra. Entre as produções, 39 são de artistas nascidos em Minas, e a mostra é um desdobramento do Projeto Afro, que foi desenvolvido por Deri Andrade e lançado em 2020 com o objetivo de mapear e difundir a produção de artistas negros brasileiros. A nossa repórter Ana Carolina Vasconcelos foi até lá conferir e conta os detalhes pra gente. A artista Massuelen Cristina preparou uma instalação inédita para a exposição com fotografias de mulheres de sua família. A obra, denominada Às Margens do Velha, retrata mulheres negras responsáveis pela educação da artista. A ideia é falar sobre matrilinearidade, sobre a criação a partir do olhar da mulher. A mulher que é arrimbo de família, a mulher que, ao perder o homem, toma a frente da casa, a mulher que constrói aquilo que a gente entende como o terreiro, e aí ela constrói a vida, tanto a vida dela, mas a vida dos filhos que vêm seguir, a partir daquilo que ela entende como conhecimento e que tem que ser repassado. Então, hoje a minha família, ela está presente nesse espaço, ela está presente para representar outras tantas famílias em Minas Gerais que sofrem essa mesma configuração. Fotografias, pinturas, vídeos e outras instalações compõem a exposição em cartaz no CCBB de Belo Horizonte. A mostra é organizada em 5 eixos, inspirados na produção de artistas considerados referências para a produção artística negra.
No eixo Tornar-se, o foco são os autorretratos de Arthur Timóteo da Costa, artista da virada do século XIX para o XX. O eixo Linguagens é centrado na obra de Rubem Valentim, inspirada pelos símbolos da religiosidade afro. A parte chamada Cosmovisão apresenta o trabalho de Maria Auxiliadora, artista mineira que por muito tempo foi considerada marginal. Em Orum, as obras de Mestre Didi trazem uma discussão sobre a influência da África na cultura e na sociedade brasileira. Por fim, o eixo cotidiano é voltado para a fotografia, como explica o curador da exposição e pesquisador, Déry Andrade. No último eixo da exposição, no quarto eixo da exposição, a gente tem o trabalho da Alita Cerqueira. A Alita é uma fotógrafa que tem mais de 40 anos de produção, que registrou o cotidiano, né? Registrou seu povo, registrou, enfim, tem uma vasta pesquisa de imagem mesmo, né? De produção de imagem, de produção também de pensamento, que percorre ali ao longo, né, dessas 4 décadas. A gente percebe que a Alita Cerqueira ainda hoje também está muito presente no trabalho, né, de outros artistas a partir desse interesse por uma ideia de um cotidiano, que é um cotidiano negro, que é um cotidiano brasileiro e que está presente também em uma série de pesquisas e debates e uma produção mesmo artística que vai pela escultura, que pensa também a pintura, a própria fotografia. É uma artista que se dedicou muito a registrar a rua, então é um momento da exposição que a gente consegue trazer a rua para dentro do espaço expográfico a partir do grafite, do lambe, e assim a gente encerra esse círculo da exposição. Para Massuelen, a expressão por meio da arte negra também é uma forma de resistência e de luta pelo combate à discriminação. Isso é uma forma de resgate, é uma forma de representatividade que não pode ser transcrita, mas ela pode ser sentida. Então, quando eu recebi o convite para criar essas obras, para pensar nesse pátio, pensar nesse vão, essa foi a primeira coisa que eu quis fazer com que as pessoas sentissem estar aqui dentro e se sentissem representadas aqui dentro. Eu acho que é importante a gente conhecer esses artistas, conhecer o trabalho deles. Encruzilhadas é um trabalho de pesquisa muito intensa. Todos os artistas que estão aqui hoje presentes, eles têm pesquisas individuais que alguns trabalhos que estão aqui representam, mas também tem pesquisas coletivas muito importantes. Então, eu falo com certeza absoluta que o que a gente vê aqui é um terço de muita coisa. Mas, assim, hoje o CCBB recebe uma exposição com um potencial gigantesco que tem que ser apresentado para o mundo. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Bora lembrar um recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, na sua rádio educativa? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São mais de 300 emissoras que estão nessa missão junto com a gente de colocar o Bem Viver para repercutir por todos os lados. Bom, se você tem essa disponibilidade e interesse, faz o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Representantes de povos indígenas da América Latina e Caribe denunciaram para os juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos casos de violações de direitos dos povos originários. O encontro aconteceu na semana passada em Manaus, capital do Amazonas. Lideranças brasileiras destacaram a urgência por demarcação de territórios e o descumprimento da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. Representantes de povos indígenas da América Latina e Caribe aproveitaram as audiências da Corte Interamericana de Direitos Humanos realizadas em Manaus para denunciar aos juízes da entidade casos de violação de direitos dos povos originários. Lideranças brasileiras destacaram a urgência por demarcação de territórios e o descumprimento da Convenção 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção garante o direito de consulta prévia, em que o Brasil é também um dos signatários.
O evento ocorreu no Teatro Amazonas de 27 a 29 de maio. Após 3 dias de audiências, a corte saiu da metrópole da Amazônia com um complexo conjunto de relatos de civis, sugestões jurídicas e apurações científicas sobre as consequências catastróficas das ações humanas sobre o planeta e sobre as terras tradicionais indígenas. Entre os impactos relatados estão assassinatos, ameaças, invasões e deslocamentos forçados, contaminação de água, destruição de rios e florestas, doenças, fome, apagamento cultural e perseguições. Na ocasião, lideranças indígenas brasileiras reivindicaram mecanismos que assegurem mais proteção às suas terras. Júnior Anderson Guarani Kaiowá, liderança do Mato Grosso do Sul, por exemplo, expôs à corte a dramática luta pela sobrevivência do seu povo ante o racismo ambiental e a tentativa de genocídio cometida por fazendeiros e latifundiários da agropecuária. Há décadas reivindicando a demarcação dos territórios tradicionais, muitos indígenas Guarani Kaiowá foram assassinados num contexto de conflitos que envolvem a participação de agentes públicos e privados a favor de interesses fundiários. A demarcação das terras indígenas é a principal bandeira dos povos originários do Brasil. A advogada indígena Carla Baré, assessora jurídica da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, também reivindicou à corte a proteção das terras tradicionais. No dia 27, ela apresentou uma carta denunciando os impactos das mudanças climáticas, tratando também da importância do papel dos povos indígenas na proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Na audiência pública da Corte Interamericana, representantes da sociedade civil sugeriram o Acordo de Escazú como um instrumento de parâmetro para garantir a proteção de lideranças e defensores dos direitos humanos e o respeito à livre consulta prévia e informada, hoje garantida somente pela Convenção 169 da OIT, mas é pouco considerada em estudos e licenciamentos de obras e empreendimentos. Sendo o primeiro tratado ambiental da América Latina e do Caribe sobre acesso à informação, participação e justiça de questões ambientais, e o primeiro tratado internacional a prever mecanismos específicos de proteção a defensores ambientais e de direitos humanos, o Acordo de Escazú ainda não foi ratificado pelo Brasil, mesmo tendo sido assinado em 2018. No último dia 11 de maio, o presidente Lula enviou ao Congresso o texto do Pacto Regional, que, se aprovado, poderá virar uma lei em todo o território nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem produzida em parceria com a organização Uma Gota no Oceano. Locução, Douglas Matos. Vamos mudar um pouquinho a prosa, falar sobre economia, mais especificamente sobre os rumos da Petrobras. É o seguinte, é que agora em maio completou 1 ano da nova política de preços da estatal adotada pelo presidente Lula. A estratégia era, segundo o próprio presidente, abrasileirar o preço dos combustíveis. O que especialistas analisam, no entanto, é que houve uma redução do preço, mas ainda longe desse abrasileiramento desejado pelo presidente. A Petrobras ainda tem correspondido aos valores adotados no mercado internacional, e a gente vai entender os detalhes agora com Douglas Matos. A nova política de preços de combustíveis da Petrobras completou 1 ano de vigência, elaborada para substituir a política vinculada ao PPI, o preço de paridade de importação. A nova fórmula barateou a gasolina no país, mas não foi suficiente para derrubar o preço do diesel, nem para desvinculá-lo do mercado internacional. De acordo com o INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre maio de 2023 e maio de 2024, a gasolina vendida pela Petrobras ficou 11,6% mais barata. No caso do diesel, porém, houve aumento de 0,5%. Segundo o Instituto, essa alta, no entanto, é menor do que os 13,1% de aumento verificados no mercado internacional do combustível. O INEP também aponta que a gasolina aumentou 9,3% em 1 ano no exterior, de acordo com dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Para o diretor técnico da entidade, Mahatma Ramos dos Santos, o fato dessa alta internacional não ter sido reproduzida no país mostra o êxito da nova política de preços da Petrobras no seu primeiro ano de vigência.
No entanto, ele defende mais medidas em prol do barateamento da gasolina, diesel e gás. Para Dos Santos, é essencial que a Petrobras invista em refinarias para aumentar a produção e para que o país dependa cada vez menos do exterior. O especialista avalia ainda que a estatal deve voltar para a distribuição e revenda de combustíveis, segmentos que ela deixou principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro. Esses são dois caminhos que são necessários, que são urgentes para que a Petrobras atue. No entanto, são iniciativas que são de médio e longo prazo, que demandam tempo, né? Por exemplo, a construção ou expansão de uma refinaria demanda anos para ser concluída, né? Então, uma medida possível de curto prazo e amplo impacto sobre os preços e sobre o custo de vida das pessoas, sobretudo a população de mais baixa renda, seria atuar na redução do preço do GLP, né, do gás de botijão de 13 quilos, especialmente na região norte, na região nordeste, onde eles registram os maiores preços, né. Ainda de acordo com o diretor técnico do INEP, a solução relacionada ao GLP para baixar preços poderia ser feita de forma sustentável, sem prejudicar a saúde financeira da estatal. Atualmente, as receitas de vendas de GLP representam 3% das receitas totais da Petrobras. Ou seja, é possível que a Petrobras, abrindo mão ou reduzindo suas margens de ganho sobre esse derivado específico, GLP, ela consiga contribuir significativamente para o acesso ao gás de cozinha, que é um item básico da cesta de produtos consumidos pela população brasileira e teria um efeito muito grande, né, sobre a economia brasileira, abrindo mão de uma parcela muito pequena das suas receitas, né? A gente está falando aí de algo em torno de 3%. Isso não teria um grande impacto sobre o resultado financeiro da Petrobras, sobre os resultados operacionais ou sobre a sustentabilidade financeira da Petrobras no longo prazo e poderia contribuir significativamente para o acesso, para a segurança energética de grande parte da população brasileira. Vale lembrar que até a estatal mudar a sua política de preços, ela seguia os valores internacionais, e isso tornava o preço da gasolina e do diesel mais instáveis no país. Em caso de crises, como a causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, aumentos no exterior viravam altas por aqui. Tudo isso era feito de forma proposital pela Petrobras desde 2016. Após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a gestão indicada por Michel Temer resolveu adotar o PPI para maximizar os lucros da estatal e abrir mercado para empresas privadas que não tinham como competir contra a Petrobras caso ela trabalhasse com preços nacionalizados. O presidente Lula prometeu acabar com o PPI durante a campanha presidencial em 2022. Isso, de fato, ocorreu em 16 de maio de 2023, quando a Petrobras alterou oficialmente a sua política de preços. Na época, a estatal era presidida pelo ex-senador petista Jean Paul Prates. Ele explicou, na ocasião, que a empresa passaria a considerar oportunidades de negócio para estabelecer os preços, não mais seguindo a concorrência nem reservando espaço a eles. Com a nova política, a Petrobras confirmou seu posto como a produtora de combustíveis mais baratos do país. Em um ano, segundo o INEP, a estatal vendeu gasolina 7% mais barato que a média das grandes refinarias do país. Também vendeu diesel 6,8% abaixo do preço praticado por essas refinarias privadas. O presidente Lula, no entanto, também tinha prometido abrasileirar o preço dos combustíveis no país quando colocasse um fim no PPI. Ou seja, indicou que iria desvincular os preços da Petrobras dos valores internacionais. De acordo com o economista Eric Gil Dantas, do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, isso não ocorreu de maneira completa. Para ele, a promessa do presidente petista, na prática, ainda precisa ser concluída e, para isso, falta apenas vontade política. A população espera preços ainda menores, e foi o que o Lula prometeu na campanha. E é possível, pois a margem da Petrobras ainda está bastante elevada. Pode sim baixar os preços dos combustíveis. Atualmente falta apenas a vontade para fazer isso.
pois não há amarras, como havia na época do PPI, que, segundo a política da empresa, a Petrobras teria que reproduzir o preço no importador. Claro que isso cria um conflito com o mercado, porque acarreta em lucros um pouco menores para a Petrobras e, consequentemente, um pouco menos dividendos para os acionistas. Na última semana, tomou posse a nova presidenta da Petrobras, a engenheira Magda Chambriard. Ela assumiu após o senador Jean Paul Prat ser demitido. Chambriard concedeu a primeira entrevista coletiva no novo cargo e nela defendeu a atual política de preços da Petrobras e a estabilidade que ela traz. A nova presidenta falou que pretende expandir a capacidade de refino da estatal. Ressaltou, por outro lado, que a lucratividade da empresa será a base para decisões de investimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos falar sobre insegurança alimentar. Olha só, no Rio de Janeiro, 490 mil pessoas estão passando por essa situação. Os dados são do Mapa da Fome do Rio de Janeiro, divulgado na semana passada. Quem vai contar mais detalhes pra gente é a repórter Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional. Quase 490 mil pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave na cidade do Rio de Janeiro, o que corresponde a 7,9% das residências da capital fluminense. A taxa é quase o dobro se comparada com os dados sobre o tema divulgados pelo IBGE em abril, apontando que 4,1% das casas brasileiras enfrentam a fome. A conclusão é do Mapa da Fome da cidade do Rio de Janeiro. O levantamento é uma iniciativa da Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no município do Rio de Janeiro, feito pela Câmara Municipal e o Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o estudo, cerca de 2 milhões de cariocas convivem com algum grau de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. A área mais afetada é a Zona Norte, sem participação da Grande Tijuca. A professora e pesquisadora da UFRJ e coordenadora do estudo, Rosana Salles, destaca os principais grupos afetados. É possível afirmar que os dados do inquérito do Rio de Janeiro, eles refletem que famílias chefiadas por mulheres, ou então que tem uma pessoa de raça cor da pele preta ou parda, que a sua escolaridade é menor, principalmente quando a gente olha até o ensino fundamental incompleto, fundamental 1, é bastante relacionada com a insegurança alimentar grave. Outros indicadores do levantamento mostram que a fome está presente em 16,6% das famílias lideradas por pessoas com escolaridade mais baixa. Os pratos também estão vazios em 18,3% das casas onde a pessoa de referência está desempregada e em 34,7% dos domicílios com renda per capita mais baixa. A insegurança hídrica também é avaliada pelo Mapa da Fome. O estudo revela que 15% dos lares cariocas não tiveram fornecimento regular de água ou sofreram com a falta de água potável. Dessas famílias, 27% estão em situação de fome. O vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no município do Rio de Janeiro, ressalta que os números são preocupantes. É um número muito grande, nos preocupa e faz com que o poder público tenha que agir de forma rápida e que mitigue tanto a questão do acesso à água quanto a questão da falta do acesso ao alimento, que são essenciais para que as pessoas possam viver de forma digna e cuidar dos seus filhos, cuidar das suas famílias. As informações foram coletadas entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, a partir da realização de entrevistas em 2.000 domicílios das 5 áreas de planejamento da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Começou no último sábado, dia 1º de junho, e vai até o dia 8, a Jornada Nacional em Defesa da Natureza e seus Povos, realizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A série de eventos marca a semana em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai acontecer na quarta-feira, dia 5 de junho. Vamos saber mais o que deve rolar ao longo dessa semana de mobilizações do MST. Quem conta pra gente é Nara Lacerda.
Segue até o próximo sábado, dia 8 de junho, a Jornada Nacional em Defesa da Natureza e seus Povos, realizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A série de eventos marca a semana em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. A programação vai ocupar diversas comunidades no estado do Paraná. Uma das atividades previstas é a semeadura, que vai lançar mais de 7 toneladas de sementes de palmeira Jussara e Pinhão para a recuperação de ecossistemas e proteção da biodiversidade local. A ação integra o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis do movimento. Na terça-feira, dia 4, a terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, vai receber, além da semeadura, uma ação de restauração produtiva, usando o sistema agroflorestal comunitário. Serão plantadas mudas nativas de erva mate, araucária e mandioca. Também vão receber sementes as reservas do assentamento Celso Furtado e das comunidades Vilmar Bordim, Fernando de Lara e Dom Tomás Balduino, em Quedas do Iguaçu, das comunidades Nova Geração e Nova Aliança, em Guarapuava e Pinhão, e José Lutzenberger, no município de Antonina. A jornada reserva espaço ainda para o debate político com a realização de assembleias populares nas comunidades. A reforma agrária popular permeia a pauta de todas as atividades, com foco principal na preservação do meio ambiente e na democratização da terra. Entre as atividades culturais e gastronômicas estão previstas apresentações de grupos populares e folclóricos, a realização de uma feira de produtos da reforma agrária e almoços comunitários. A organização do evento ressalta que a urgência de parar a destruição dos biomas brasileiros é um dos principais pontos de atenção e debate da jornada. Entre os anos de 2018 e 2023, mais de 8,5 milhões de hectares de vegetação nativa foram perdidos, 2 vezes o estado do Rio de Janeiro. Mais de 97% dessas perdas têm origem no agronegócio. Para conferir a agenda completa da jornada, acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Vamos atualizar agora a situação do Rio Grande do Sul. O estado ainda sofre da maior tragédia climática de sua história. Ainda há 470 cidades atingidas pelas enchentes e até a última sexta-feira estavam confirmadas 169 mortes, além de 44 pessoas desaparecidas. Quase 40 mil seguem em abrigos e a situação desses locais está ficando complicada com a redução do número de voluntários e por uma inércia da gestão de Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre do MDB, e em efetivar uma política de assistência. Diante dessa situação, há um risco real de as pessoas que saírem dos abrigos não terem para onde ir e acabarem ficando nas ruas. Uma ação pensada para enfrentar esse problema é a ampliação do Minha Casa Minha Vida e leilão de unidades pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O governo Lula avalia que isso pode agilizar a reconstrução e aquisição de novas moradias para atender famílias desabrigadas e desalojadas. O Brasil de Fato está acompanhando esse assunto e a gente vai entender detalhes agora na reportagem. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou as medidas do governo Lula para agilizar a reconstrução e aquisição de novas casas para atender as famílias do Rio Grande do Sul. Entre as ações anunciadas estão ainda a abertura de novas seleções do Minha Casa Minha Vida e leilão de quase 2.000 unidades. As habitações serão negociadas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, em um diálogo com a União, bancos, imobiliárias e construtoras. Segundo a Defesa Civil, o estado ainda tem mais de 470 municípios afetados, com cerca de 47 mil pessoas em abrigos e mais de 580 mil desalojadas. Em coletiva de imprensa, Rui Costa afirmou que a ideia é fazer as entregas assim que os primeiros imóveis forem adquiridos. De imóveis prontos e imóveis que estavam em leilão, nós já identificamos praticamente quase 2.000 imóveis e será o primeiro lote de entregas que o presidente Lula fará. Casas que estão prontas, que as construtoras estavam vendendo no mercado, mais as casas que nós tiramos do leilão. Esses dois grupos juntos já dão disponíveis quase 2.000 unidades. Na medida que a gente vai fazendo a compra assistida, a gente vai entregando. O anúncio foi feito durante um evento ao lado dos ministros Paulo Pimenta, que chefia a pasta de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, e de Nízia Trindade, da Saúde.
Participaram ainda Valdes Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Jader Filho, das Cidades. Rui Costa acrescentou que o site da Caixa já deu início ao cadastramento dos imóveis. O ministro explicou que uma das modalidades é a de casas usadas, indicadas pelas famílias. A outra é a compra dos imóveis novos de empresas. As pessoas se identificarem as casas, elas já poderão indicar nos próximos dias para que a Caixa Econômica faça a avaliação da casa e faça a aquisição da casa, para que essa família possa se mudar imediatamente. Já abrimos desde segunda-feira, o site da Caixa está cadastrando para que todas as empresas já façam o registro de imóveis, desde que estão prontos ou que estarão prontas nos próximos 60 dias. O governo comprará todos os imóveis neste perfil dentro do limite solicitado de casas perdidas. No caso das casas ou apartamentos novos, mencionados pelo ministro, o valor deve ser limitado ao teto das faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Para isso, empresas, construtoras e imobiliárias poderão registrar os imóveis no site da Caixa Econômica. Rui Costa ainda destacou que o governo também quer permitir que os donos de imóveis particulares vendam essas moradias ao governo federal. Quem tiver casas disponíveis para ofertar poderá fazer o cadastro. O cidadão comum que tem sua casa de aluguel, que resolveu vender, ou alguém que está vendendo a casa, o apartamento, vai entrar no site da Caixa, vai ofertar. Todos serão submetidos à avaliação da Caixa, né? E a Caixa está reforçando a equipe técnica de pessoas para fazer a avaliação de cada imóvel. E feita a avaliação, o governo paga esse imóvel e a família muda-se imediatamente para essa residência. Além disso, imóveis em leilão na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e instituições privadas também podem ser a nova moradia das famílias atingidas. O governo pediu que as unidades já desocupadas sejam retiradas do leilão e vendidas à União. Caso precisem de reparos, as famílias receberão recursos da Caixa para realizar as reformas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre e da Agência Brasil, Rodrigo Durão. Vamos falar um pouquinho das notícias internacionais. O presidente da China, Xi Jinping, defendeu a realização de uma conferência da paz em busca de uma solução que leve ao fim do conflito que já causou a morte de mais de 36 mil palestinos pelas mãos do Estado de Israel. Em reunião com líderes de países árabes em Pequim, Xi Jinping reforçou a postura chinesa de defesa de uma solução dos dois estados. O objetivo é pôr fim à disputa de décadas entre israelenses e palestinos, além de defender a plena integração palestina à ONU, a Organização das Nações Unidas. Vamos saber detalhes na reportagem. O presidente da China, Xi Jinping, defendeu a realização de uma conferência de paz. O objetivo é propor a busca de uma solução que leve ao fim do conflito, que já causou a morte de mais de 36 mil palestinos pelas mãos do Estado de Israel. Em reunião com líderes de países árabes em Pequim, Xi reforçou a postura chinesa de insistir numa solução de dois estados para pôr fim à disputa entre os dois povos. Além disso, ele defendeu a plena integração palestina à Organização das Nações Unidas. O encontro em Pequim reuniu líderes como o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Também estiveram no encontro os presidentes da Tunísia, Kais Saied, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. A cúpula chinesa com os países árabes ocorre em um contexto de escalada da violência promovida por Israel na faixa de Gaza. Na quarta-feira, dia 29, o Estado israelense afirmou ter tomado controle do corredor estratégico que conecta o território palestino ao Egito. Na semana passada, um bombardeio israelense em um campo de refugiados na região da cidade palestina de Rafah chocou a comunidade internacional. A ofensiva causou dezenas de mortes, incluindo de crianças, idosos e mulheres que ficaram carbonizados. Os moradores de Rafah relataram novos bombardeios e ataques na cidade. Segundo depoimentos de médicos à agência de notícias Reuters, pelo menos 12 pessoas foram mortas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da AFP, locução Deise Rocha.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã, terça-feira, estamos de volta a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro. E a partir da 1 da tarde você confere o nosso programa aqui em São Paulo, na Rádio Brasil Atual, na nossa parceira RBA 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Rodrigo Gomes, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Amir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.